Tanto é que nós estamos aqui com um grupo extremamente representativo de magistrados de primeiro e segundo graus, advogados, sindicalistas, pessoas ligadas a todos os movimentos, imprensa, e que é de extrema responsabilidade e urgente a nossa medida. Eu quero convidar para compor a mesa e iniciarmos os trabalhos a doutora Silvia Regina Pondé Galvão Devonod, desembargadora presidente do Egrégio Tribunal do Trabalho da 2ª Região. Convido para compor a mesa o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Santos, vereador Manuel Constantino de Oliveira. Convido a compor a mesa o advogado Denis Domingues Hermida, conselheiro seccional da OAB, representando neste ato o presidente estadual da OAB, Dr. Marcos da Costa. Convido ainda a compor a mesa a doutora Patrícia Almeida Ramos, presidente da Anamatra 2. Eu passo a palavra ao presidente da Câmara, Dr. Manuel Constantino de Oliveira, que fará a saudação inicial e irá declarar abertos os trabalhos. Proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e quero primeiro aqui cumprimentar ao doutor Roberto Pavão. Marcelo Pavão. O importante é o Pavão. O importante é o Pavão. E fazer aqui também uma pequena educação com relação a Manuel Constantino dos Santos. Dos Santos. Nós fizemos aqui foi a... Veja, não foi nada programado. Não é à toa que ele é o presidente da Câmara. Quebrar aqui, né? O momento assim que nós estamos num momento de reflexão. É evidente que esta reunião ela vem num momento muito importante. Nós estamos mergulhados aí num lodossal de fatos, né, que nos leva a pensar, né, no país, né, e como é que nós vamos sair desta. Não tem outra saída a não ser tirar a pessoa que hoje governa o país, porque não tem sentido aceitar mais o que estamos aceitando. Mas o assunto aqui é outro, o assunto é muito mais complexo, né? Porque cortar, né, reduzir condições para que a gente possa, né, desenvolver uma política que venha beneficiar as pessoas que trabalham, né, que possam gerar meios de fiscalizar, de melhorar as pessoas que trabalham. Isso, infelizmente, é muito complicado, é muito difícil para quem já não tem, para quem tem o trabalho, e principalmente para quem já não tem. Hoje ter alguém trabalhando é mais difícil, né? Porque você tem duas pessoas trabalhando, né? Porque os encargos dá para pagar uma outra, né? Então tem 2 salários para uma pessoa só.
Então, eu quero dizer ao doutor Marcelo Pavão que essa reunião que hoje está sendo realizada aqui, nós, ao tomar conhecimento dela, né, o doutor Marcelo nos procurou, nós falamos, olha, é o que está precisando, é um alerta, né, para que as pessoas procurem se defender daquilo que está sendo feito. Mas aqui no Brasil, aqui na região de Santos, no litoral de São Paulo, por que este ato em defesa da justiça do trabalho? O que vem a ser isso? Tá. Primeiramente, obrigado pelo convite, é uma honra estar falando para vocês e para o seu público. Por que esse ato? A justiça do trabalho tem sido alvo de diversos ataques por parte do Congresso ou do governo federal, no sentido de que de 2015 para 2016, o orçamento da Justiça do Trabalho foi cortado de forma linear em 30% nos seus custos e 90% em seus investimentos. O que significa isso? Significa que a Justiça do Trabalho está sendo desmantelada, está sendo desintegrada muito rapidamente. Por que fazer esse ato público? Santos, invocando a sua condição sempre de vanguarda, sempre de estar à frente dos movimentos que entende por devidos, a Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos e região tomou a iniciativa de fazer um movimento em defesa do trabalho. Para quê? Para que sejam garantidos os direitos dos trabalhadores já conseguidos e que não sejam alvo de uma revisão nefasta contra o trabalhador. O que está acontecendo no Brasil todo? Vários tribunais já estão reduzindo o horário de atendimento, vários tribunais estão inclusive deixando de fazer audiências, prejudicando de forma muito séria o trabalhador, que tem na Justiça do Trabalho o seu último fio de esperança com relação à justiça, porque ele já foi vítima de toda a série de abusos por conta dos empregadores, e é na Justiça do Trabalho que o trabalhador vem buscar a sua dignidade. E é nesse sentido que a gente toma a vantagem, a vanguarda, para começar um movimento regional que pretendemos crescer para o Estado e para o país em defesa dos direitos trabalhistas. Como o cidadão trabalhador deve se informar direito nas questões dos direitos dele? Como ele deve fazer? Porque ele tem um trabalho, ele tem um empregador, mas muitas das vezes, por falta de informação, ele não entende direito, não sabe os seus direitos e dificulta, às vezes acontecem coisas absurdas no trabalho dele e ele não tem reações para suprir as suas necessidades. O que de fato, o que é certo no momento, nos dias de hoje, o empregador, o trabalhador fazer para entender melhor as suas necessidades e os seus direitos constitucionais? Então, antes de mais nada, a gente precisa deixar claro que o direito do trabalho, as verbas conseguidas pelo trabalhador do seu trabalho, tem natureza alimentar. Para todo mundo ter ideia, é a mesma coisa que pensão alimentícia. Tá? Então, o mesmo fato do marido não pagar a pensão para filho e para esposa é a mesma característica que tem a verba de natureza trabalhista. Tá? E aí o que está acontecendo? O trabalhador, ele deve consultar sempre um advogado trabalhista. Por quê? Porque muitas coisas, às vezes o trabalhador não tem consciência, não tem noção de que possa. Por exemplo, a dúvida mais comum que existe do trabalhador. Eu estou trabalhando, eu posso ingressar com um processo contra o meu patrão? Pode. Ah, mas vou ser retalhado. O advogado trabalhista, ele tem como informar ao trabalhador quais são as suas garantias, o que pode acontecer, verificar toda essa situação de retidão ou não. Como saber dessas histórias? É sempre bom tirar a dúvida quando ela é pequena.
Então, o que é o advogado trabalhista, a gente quase que nunca, é muito raro o advogado trabalhista, por exemplo, cobrar consultas, como em outras áreas. O advogado trabalhista, ele ganha, se ganha a ação, ele não ganha por antecipação. Então, tirar a dúvida com o seu advogado trabalhista não custa nada ao trabalhador, muito pelo contrário, cria uma relação de confiança entre o profissional e o trabalhador. E o que precisa ser feito isso? Porque, por exemplo, existem situações que o próprio trabalhador precisa ter um controle mais próximo. Por exemplo, o depósito de fundo de garantia do INSS. Existem casos que as pessoas ficam anos sem ter trabalhando e os patrões não depositam nem fundo de garantia e nem INSS. E vão descobrir isso muito tempo depois, às vezes até quando a empresa já fechou. Então é muito importante que o trabalhador ou consulte seu sindicato, se tiver o sindicato da categoria, ou que vá falar com um advogado trabalhista que vai poder lhe orientar questões às vezes básicas, com relação à remuneração, com relação à retidão dos pagamentos. Às vezes é uma questão que muita gente que não ingressou no seu trabalho não tem noção. Por exemplo, o assédio sexual, assédio moral, o tratamento desigual que às vezes acontece. Muitas vezes o trabalhador é obrigado a aguentar, às vezes até trabalho análogo à escravidão, porque ele alimenta filhos, ele tem uma família, ele tem despesas a pagar, então ele se sujeita a um trabalho que muitas vezes é humilhante, muitas vezes é degradante, porque é uma questão de sobrevivência. E só tem na Justiça do Trabalho aquela fio de confiança de ver restaurada a justiça para o seu caso. Então, muitas vezes a gente testemunha que trabalhadores até às vezes perdem na justiça, mas se sentem vencedores pelo simples fato de terem podido falar com os juízes os seus problemas, muitas vezes de ofensa racial, ofensa sexual, é muito grave a situação. E a Justiça do Trabalho, ela tem funcionado também nesse sentido, porque depois da emenda 45 à Constituição, tudo é resolvido no seu trabalho com relação de emprego, inclusive dano moral e dano material. Porque é muito comum, por exemplo, casos de patrões que impedem as pessoas até de ir ao banheiro. As pessoas são humilhadas pela sua cor, pela sua crença, pela sua opção sexual. E aí você chega a uma conclusão de que a Justiça do Trabalho passa a ser a última esperança desse trabalhador. E é por isso que o trabalhador precisa estar atento na defesa da Justiça do Trabalho, junto com advogados, com sindicatos, com juízes, com servidores, todos juntos, porque a gente precisa defender esse bastião de justiça, que é a Justiça do Trabalho, a Justiça Especializada do Trabalho. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado a vocês. Silvia Débano, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Muito bem, muito obrigada por esse discernimento, para que o internauta e todos os trabalhadores cidadãos entendam melhor o que vem a ser esse ato público em Santos, no litoral de São Paulo. Nós estamos reunidos para dar o nosso grito de alerta, uma vez que o governo cortou cerca de 30% da nossa verba de custeio e 90% de investimento. Ou seja, o governo está inviabilizando o funcionamento da Justiça do Trabalho, que é uma justiça que foi feita justamente para o trabalhador. Com todas essas complicações que agora os trabalhadores cidadãos estão tendo em relação às percas de direitos, o que mudou de 2015 a 2016? Mudou no sentido de que até 2015 nós tínhamos condições de manter em funcionamento regular nossos fóruns para atender bem os jurisdicionados. Esse ano, até maio, junho, nós teremos condições. Depois disso, não sei o que nós conseguiremos, uma vez que não teremos dinheiro para pagar aluguéis, água, luz, telefone, nada disso. Muito obrigada. Boa tarde a todos. É uma grande satisfação estar de volta aqui em Santos, lugar onde trabalhei por muito tempo,
e por onde tenho uma grande paixão. Santos, para mim, significa o passado e o futuro, porque assim que me aposentar, quero voltar para cá. Esse ato, que é o primeiro, como disse o Pavão, é muito importante para todos nós, porque, como eu disse, é o nosso grito de alerta. A justiça do trabalho está, sim, sendo ameaçada. E é uma justiça social, todos nós sabemos disso. É um ponto de equilíbrio entre o capital e o trabalho. A justiça do trabalho, ela não defende o trabalhador. Ela defende a justiça social. Ela defende as partes que a procuram. Ela quer que as pessoas convivam em paz. E é isso que se busca. Um perfeito equilíbrio, uma conciliação entre as partes. Se não houvesse essa conciliação, o que seria de todos nós? Hoje, principalmente, nós vemos empresas que fecham suas portas e não conseguem pagar seus empregados, não porque ela não quer, porque ninguém em sã consciência vai mandar empregado embora e vai deixar todo mundo na rua da miséria. Isso não existe. Não paga porque não tem dinheiro. E onde é que esses empregados vão buscar o mínimo para sobreviver? Na justiça do trabalho. E onde o empregador também vai buscar um ponto de equilíbrio? Onde ele vai conseguir fazer uma oferta para que ele consiga pagar os seus débitos de uma forma mais serena? Na justiça do trabalho. Então não é a justiça do trabalho que fala que só protege empregados. Não, ela protege o convívio social. Ela faz com que as pessoas se conciliem. E a conciliação é um ato mais importante que a justiça do trabalho faz. Hoje, vocês estão vendo o novo CPC, o que ele está buscando? A conciliação. Porque é aí que as pessoas conseguem, conversando, se entender. E é onde a gente não consegue, na verdade, perceber por que existem pessoas como esse deputado Ricardo Barros, que falou uma porção de bobagens, dizendo, entre outras coisas, que a justiça do trabalho não pode continuar porque tem muito processo. Então, eu acho que a solução seria ficar na porta dos fóruns metralhando quem passa na porta. Não tem outra solução. Quer dizer, tem muito processo porque as pessoas são obrigadas a buscar a justiça do trabalho. A justiça do trabalho, se todo mundo convivesse em perfeita harmonia, não precisaria ter tanto processo. Agora, o que nós não podemos é fechar os olhos e deixar que tudo exploda. A doutora... Nós estávamos conversando ali fora, a doutora Vesneian estava me dizendo exatamente a questão da Usiminas. O que pode acontecer com a Usiminas se mandar todo mundo embora? São 4.000 trabalhadores que irão buscar a justiça do trabalho em Cubatão. O que vai acontecer? Vai ter uma explosão nos processos em Cubatão. Como é que nós vamos fazer que consigamos que isso se resolva? Temos que ter uma estrutura, temos que ter juízes, temos que ter servidores. Procuramos até ontem, até o ano passado, criar condições ideais de trabalho. Nós não temos estruturas faraônicas, nós temos prédios dignos para que juízes, servidores, advogados e jurisdicionados possam frequentá-lo com dignidade. Nós não temos... Eu me lembro quando eu vim para Santos, eles estavam mudando lá da Rua do Comércio para as Cubas. Era um horror a Rua do Comércio. Tinha até rato. É isso que a gente quer? Não. Nós queremos um lugar condigno. Nós não queremos palácio
do Jaburu, sei lá, do Catete, não sei como é que chama os palácios lá de Brasília. Nós queremos condições dignas de trabalho para todo mundo. Então, na realidade, com toda essa crise institucional e econômica que está ocorrendo atualmente no nosso país, houve uma redução abrupta do orçamento destinado à Justiça do Trabalho, o que faz com que haja não só uma ameaça ao próprio funcionamento da estrutura do Poder Judiciário Trabalhista, como, por consequência, que sejam feridos os direitos do trabalho. Então, na realidade, a nossa luta é uma luta de reflexão e uma luta de cautela, no sentido de que essa situação de redução orçamentária não se estenda e venha comprometer não só o funcionamento da Justiça do Trabalho, como também o respeito aos direitos trabalhistas, que são fruto aí de muitos e muitos séculos de conquistas. Muito obrigado. A doutora Silvia, a doutora Patrícia, para poder cumprimentar todos da mesa em nome do doutor Marcelo Pavão de Freitas, principalmente em razão da iniciativa que ele teve já há mais de um mês de organizar esse ato. Nós estamos num país em que muito se fala e pouco se faz. Então, aqueles que fazem devem ser exaltados e devem ser objeto de homenagem. É motivo pelo qual eu gostaria de agradecer não só em meu nome como advogado de quem vive da advocacia trabalhista, mas em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção São Paulo. Gostaria de agradecer não só o Dr. Marcelo Pavão de Freitas, também conhecido como Dr. Roberto Pavão, o Dr. Constantino, mas também a todos os diretores da ATS pela iniciativa que é muito importante para nós. Nós vivemos um momento de absoluta instabilidade institucional, de absoluta instabilidade econômica, e um ato como esse, para aqueles que são leigos, poderia soar como fonte de algumas reflexões. Uma primeira reflexão: nós estamos numa situação econômica absolutamente caótica no país e vocês estão brigando por falta ou por redução de orçamento da Justiça do Trabalho. Isso para o leigo pode soar até como algo estranho, né? Nós não estamos tendo dinheiro para pagar o mínimo e vocês não querem participar dessa redução dessa economia. E é importante que seja objeto, inclusive, dessa nossa atividade, o esclarecimento à população, no sentido de que há necessidade de se realizar economia, mas há necessidade de nós enxugarmos inicialmente aquilo que é antiético, aquilo que é absurdo no nosso país. Então, que primeiro se acabe com os valedutos e dutos da corrupção no Brasil, que se acabe com os milhares e milhares de cargos de comissão que existem no nosso país e que, de uma forma efetiva, se dê valor àquilo que efetivamente tem que ter valor. Em face da grave crise econômica que se abateu sobre o país, com elementos combinados de recessão, inflação e congestionamento orçamentário, o relator promoveu cortes em vários segmentos do sistema público de justiça, incluídos aqui todos os ramos do Poder Judiciário e do Ministério Público. No entanto, em relação à Justiça do Trabalho, sua mão pesou mais forte e pelas razões menos republicanas. Enquanto os cortes médios no Ministério Público foram da ordem de 7% e no restante do Poder Judiciário foram de 15%, a Justiça do Trabalho, o relator reservou cortes médios de 90% nos investimentos e 50% no custeio. Estes últimos, após intenso trabalho das associações de classe da Magistratura do Trabalho, dos Tribunais Regionais do Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho, foram minorados para 29% em termos médios.